A gente escuta coreano e acha a sonoridade incrível, né? Mas descobrir como o alfabeto deles, o Hangul, funciona é ainda mais fascinante. É uma invenção genial. Então, vamos juntos desmistificar as 14 consoantes básicas que são a porta de entrada para começar a ler em coreano. Olha, quando a gente terminar aqui, a base para começar a ler já vai estar sólida. Sabe aquela ideia de que leva anos para decifrar um alfabeto novo? Pode esquecer. O Hangul foi projetado para ser aprendido de forma rápida. E é isso que vamos ver agora. Tudo se resume a este número. Apenas 14. 14 caracteres básicos. É isso. Essa é a fundação de todo o sistema de consoantes. Parece bem mais amigável agora, não parece? Ok, então vamos mergulhar de cabeça. Para facilitar tudo, a gente vai dividir essas 14 consoantes em pequenos grupos bem lógicos. Assim, a cada passo o conhecimento vai se construindo sobre uma base firme, sem complicação. E qual a melhor maneira de começar? Com aquilo que a gente já conhece, claro. O primeiro grupo de consoantes tem sons que são praticamente idênticos aos do português. É tipo um aquecimento perfeito para o cérebro. Vamos lá conhecer os nossos 4 primeiros amigos no alfabeto coreano. É aqui que a gente percebe como ele pode ser intuitivo. Olha só que simples. A gente tem o Nian, que é o Niun, e que é basicamente o nosso som de N. Depois, o Mian, que é o som de M. Fácil, né? Aí vem o Siot, que é o som de S, como em sapo. E por último, o Hyot, que tem aquele som de H mais aspirado, sabe? Como no nosso Ré de carro. Pronto, 4 consoantes já no bolso. Agora, uma pequena regrinha para o Siat, bem tranquila. Quando ele aparece antes da vogal I, o som dele muda para Xi. Então, em vez de ler Si, a gente lê Xi. É a única exceção desse grupo, super fácil de lembrar. Certo? Aquecimento feito. Vamos avançar para o próximo grupo, que eu acho que é uma das características mais legais do coreano. São os sons que eu gosto de chamar de híbridos. Mas o que é um som híbrido? Pensa assim, é como uma nota musical que não é nem dó, nem ré, mas algo ali no meio. Essas consoantes não têm um som exato em português. Elas ficam flutuando entre dois sons que a gente conhece muito bem. E aqui a gente vê esses sons em ação. O giok, o jiok, soa entre um G e um K. O deuk, o jigat, fica ali entre o D e o T. Já o biop está entre o B e o P. E por fim, o jiat, navega entre o nosso J e um som de ti. O segredo aqui é não forçar nenhum lado nem outro. É só deixar o som fluir naturalmente entre os dois. Além desses grupos, existem uns caracteres que são meio especiais. O primeiro que a gente vai ver é um verdadeiro camaleão. Ele muda de som dependendo do lugar que ocupa na sílaba. Esse aqui é o ril, o ril. Se ele estiver no comecinho da sílaba, o som é de um R bem suave, tipo R de caro. Mas, se ele estiver no final da sílaba, ele magicamente vira um som de L. Simples assim, a posição é tudo para essa letra. Muito bem, já passamos da metade do caminho. Agora a gente vai para um grupo que exige um pouquinho mais de fôlego. São os famosos sons aspirados. Um som aspirado é, na verdade, bem simples. É uma consoante normal, só que com uma explosão de ar junto. Uma dica boa é colocar a mão na frente da boca. Se sentir um sopro forte de ar na hora de pronunciar, é sinal de que o som está perfeito. E aqui estão eles. O tiat, o chiot é um ch com força, com ar. O que, o kiok, é um k com sopro. O T, o tiat, é um T bem explosivo. E o P, o piup, é um P com bastante ênfase. A prática é falar tcha, ka, ta, fa, sentindo o mesmo ar saindo. E este exemplo aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Escuta só, o j soa como já, suave. Agora, o par aspirado dele, o ch, soa cha, com força, com ar. Essa pequena explosão de ar muda completamente a letra e, claro, o significado da palavra. Chegamos na nossa última consoante, e ela é talvez a mais diferentona de todas. É um verdadeiro herói secreto, que pode ser totalmente mudo ou ter um som bem distinto. Apresento a vocês o an, o iung. Quando uma sílaba em coreano começa com vogal, essa bolinha aparece antes dela, mas não tem som nenhum. É só um marcador de posição. Agora, quando ela está no final da sílaba, aí sim ela ganha uma voz. E soa como o an, que a gente tem em palavras como song, em inglês, ou no nosso samba. De mudo a sonoro, tudo depende da posição. E é isso.
Em poucos minutos, passamos pelas 14 consoantes básicas do Hangul, divididas em 4 grupos fáceis de lembrar: os sons familiares, os híbridos, os com sopro e os especiais. Com essa base, o alicerce para começar a ler um novo idioma está pronto. Agora que as ferramentas estão todas aí, a única pergunta que fica no ar é: com todo esse conhecimento, qual será a primeira palavra em coreano a ser decifrada? Ou, quem sabe, até mesmo escrita? A aventura está só começando.